Irmãos, esta noite eu vou falar de algo que nos acontece a todos e muitas vezes é um tema que está esquecido pelos púlpitos. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus que me despertasse algo para falar nesses próximos 2 domingos antes do aniversário. Que Deus me desse uma direção. Eu preciso orar por estas coisas. Não é fácil falar toda semana para vocês. Eu preciso orar para que Deus me diga o que compartilhar, o que falar com vocês. E senti desejo de falar sobre a questão do pecado. E me lembrei do texto de João, capítulo 8, versos 10 e 11, uma frase muito citada por nós. Aquela história da mulher que é flagrada em adultério, trazida a Jesus pelos seus acusadores, e então perguntam para Jesus o que deve ser feito. Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E no final, então, da frase, da situação, a frase final de Jesus é: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nenhum. Vai e não peques mais. Uma frase fácil de falar. Vai e não peques mais. Qual de nós nunca ouviu essa frase? Nós que somos crentes mais antigos, quem nunca pensou nisso? Vai e não peques mais. A NVI traduz um pouco diferente: abandone esta vida de pecado. É fácil falar, vai e não peques mais. Mas como é que a gente faz para não pecar mais? Se o pecado, e alguns dos pecados são coisas que escravizam. Esta semana eu vi a Folha Universal, não li o jornal, só vi a capa, mas estava dizendo do número de jogadores compulsivos só faz aumentar. Antigamente as pessoas eram viciadas em sinuca e carteado. Agora são jovens viciados em videogame. Crianças viciadas já em videogame e muitos homens adultos viciados em videogame. Mulheres, eu raramente vejo isso. Mulheres são viciadas em Facebook, em redes sociais. Homens também, né? Mas tem gente que é viciado, que é compulsivo. Então há uma série de processos de escravizações. E a Bíblia vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E por que tanta coisa assim pode nos escravizar? Quando eu era criança, os pastores falavam para as mulheres tomarem cuidado com as novelas, porque tinha culto dia de semana na igreja, e quem assistia a novela acabava ficando em casa para ver a novela. Semana final de novela era um problema para a gente, né? Porque os últimos capítulos reservavam as mais agudas emoções, e aí o pessoal ficava em casa para ver a novela. Você marca um culto de sexta-feira, no dia do último capítulo da novela, aí é complicado. Mas hoje os problemas são diferentes, porque as pessoas podem gravar e assistir a hora que quer. Agora nós estamos viciados em séries. O cara vai lá na Netflix e começa a ver uma série, e enquanto a série não acaba, ele não sai da televisão. O problema é que tem série que tem 20 episódios. É sério. São os nossos dilemas de hoje. No passado era o futebol. Eu lembro de amigos meus de juventude que o cara jogava futebol de campo de manhã, futebol de salão à tarde. E eu falava: como é que você aguenta? Ele ainda queria jogar, naquela época a gente falava primeiro e segundo quadro, ele queria jogar todos os jogos possíveis. Como é que suportava? Mas era uma compulsão. Então nós somos compulsivos, hora para comer, tem gente que é para dormir, tem gente que é para trabalhar, tem gente que é para não trabalhar, né? Então há muita compulsão hoje em dia. Mas das compulsões que nós temos e dos desafios que nós lidamos, pecado é uma coisa difícil de enfrentar. E pecado é uma coisa que faz sofrer. Porque o pecado, em relação ao passado, ele produz culpa. Quando a gente olha os pecados do passado, a gente sente culpa. E tem pessoas que carregam culpa por muitos anos. Eu me lembro de uma vez ter conversado com um irmão, e ele me contou por que ele vivia em Brasília.
porque lá no Nordeste ele havia matado uma pessoa. Isso nunca se resolveu, né? Mas ele mudou para Brasília porque deixou lá coisas que deveriam ficar para trás. Mas por que ele precisou me contar depois de 30 anos? Porque era algo que ainda estava no coração dele. E ele precisou contar para o pastor. Ele já está no céu, né? Espero que tenha encontrado o outro, tenha pedido perdão, que os dois tenham se acertado lá em cima, né? Mas a culpa dos atos do passado, o pecado tem esse poder de fazer a gente sentir culpa. Em relação ao futuro, o pecado causa medo. Porque quando a gente não consegue vencer o pecado, quando de alguma forma o pecado ainda nos embaraça, a gente tem medo do futuro. E se eu morrer? E se Jesus chegar? Será que eu vou para o céu? O pecado causa medo, o pecado causa insegurança. E tem gente que vive na tensão, vive realmente apavorado. Tem gente que tem medo de morrer. É cristão, mas tem medo de morrer. Talvez porque ainda não resolveu algum problema com o pecado. E no presente, o pecado causa escravização. É aquele pecado que a gente não consegue se livrar dele. Mas como é que a gente lida com isso então? O que a Bíblia tem a nos dizer? Quando Jesus diz para aquela mulher, João capítulo 10, verso 11, vai e não peques mais. Isso é possível? A gente consegue vencer o pecado? Quando lemos a carta de João, a primeira carta de João, ele vai dizer, se alguém diz que não peca, é mentiroso. Nós pecamos. Mas pecado na nossa vida deve ser acidente. Pecado na nossa vida deve ser algo que eventualmente acontece. Não deve ser a nossa prática cotidiana. E vamos a um texto bíblico que vai nos ajudar em relação a isso. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, vamos ler a partir do verso 20. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 20. E nós vamos nos enveredar pelo capítulo 6, você pode acompanhar. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Nós vamos seguir com a leitura depois. Se você quiser manter sua Bíblia aberta, fique à vontade. Paulo está dizendo que a lei havia sido dada para que as pessoas tivessem consciência da vontade de Deus. Mas com o conhecimento da vontade de Deus, com a ciência que as pessoas tinham da lei de Deus, o que fez aumentar foi o pecado. Se antes as pessoas podiam dizer, eu não sabia que era errado, depois que elas tiveram consciência, elas se tornaram mais pecadoras ainda. É como se ao dar a lei, Deus tivesse aumentado as regras. De vez em quando a gente conversa com certas pessoas que dizem assim, eu não mato, eu não roubo, não mexo com a mulher dos outros. Como se essas três coisas fossem as três coisas que nós devemos evitar. Não é? Aí tem outro que vai acrescentar, eu não minto, eu não defraudo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Enfim, há uma lista de coisas que já é grande. Mas a lei de Moisés trouxe uma lista muito maior. Tanto de ordenanças, de coisas que deveriam ser feitas,
como de outras coisas, restrições, coisas que não deveriam ser feitas. Alguém já fez as contas lá e dá quase 1000 entre o que é proibido e entre aquilo que é ordenado. Então é muita coisa para a gente memorizar. É por isso que Moisés mandou inculcar e enfiar a lei na cabeça dos meninos, escrever atrás da porta, escrever na veste, em todo lugar, para você lembrar o que você pode e o que você não pode fazer. Mas isso resolveu o problema? Não. A lei só trouxe mais força ao pecado. Se antes a pessoa podia alegar ignorância, talvez conhecendo a lei, ela se tornava duplamente culpada. Primeiro porque errava, e com agravante por errar sabendo que estava errando. Mas Deus providenciou algo. E a salvação de Deus é pela graça mediante a fé. Nossa salvação não é pela justiça da lei. Nós não fomos alcançados pelo amor de Deus, porque nos tornamos suficientemente aptos, perfeitos na observância da lei. Nós somos alcançados pela graça da lei, pela graça de Deus. E aí Paulo faz uma interessante observação. Se a lei fez aumentar o pecado, nós agora vamos pecar para aumentar a graça? Vocês entendem o que ele quer dizer? Já que a graça de Deus resolve o problema do pecado, então eu vou pecar bastante, porque quanto mais pecado eu cometer, mais a graça de Deus vai funcionar na minha vida. Paulo está falando, é isso que nós vamos fazer? A lei fortaleceu o pecado e o pecado aumentou. E a graça? A graça também aumenta o pecado? Já que nós estamos debaixo da graça, então nós podemos pecar? De modo nenhum. A lei não resolveu o problema do pecado e fez o pecado aumentar. Mas a graça não veio para aumentar o pecado. A graça veio para nos fazer vencer o pecado. Amém? A graça de Deus nos capacita, nos habilita a vencermos o pecado. É por isso que ele usa o batismo aqui como uma metáfora. Quando você foi batizado em Jesus, quando você se fez discípulo de Jesus, quando você confessou a Jesus, e para mim aqui, Paulo está falando sim do rito batismal, batismo nas águas, que naquela época era a matrícula do seminário de Jesus. Quando a pessoa se dizia, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu me submeto ao governo de Jesus Cristo, eu entendi a mensagem do Evangelho e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Hoje, nas igrejas evangélicas em geral, se faz um apelo para o indivíduo aceitar Jesus. Naquela época não tinha isso, naquela época era batismo. Quando Pedro fez lá o seu sermão, disse que as pessoas tinham errado em matar Jesus, em Atos capítulo 2, eles ouvem aquela acusação, aquela denúncia de Pedro e perguntam, o que faremos então? Pedro diz, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Então, para mim, Paulo aqui está falando dos irmãos, ele está escrevendo a uma igreja cristã, a igreja que está em Roma, e ele diz, quando vocês se batizaram na morte de Jesus. E assim como Jesus na cruz venceu o pecado, não que ele os tivesse cometido, mas essa é a beleza, né? Jesus morreu sem pecado, então Jesus na cruz venceu o pecado porque ele conseguiu viver toda a sua vida sem pecar. Esta é a justiça de Deus que nos é dada por meio de Jesus Cristo, e é a justiça de Cristo que também nos é outorgada pela graça salvadora do Pai. Então Jesus venceu o pecado na cruz, e quando nós nos batizamos, nós estávamos nos identificando com a morte de Jesus. Então, assim como Jesus na cruz venceu o pecado, ao nos batizarmos ou nos submetermos a Jesus com fé no rito batismal, não que o batismo em si salve, mas a nossa fé de que Jesus morreu pelos nossos pecados, faz com que nós também tenhamos condição de viver uma nova vida. Nós antes vivíamos em delitos e pecados. Na carta aos Efésios ele vai falar isso, na carta aos Tessalonicenses ele vai falar isso. Uma era a vida de vocês antes, outra é a vida de vocês
depois. Em Tessalônica ele fala, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então houve uma mudança de estado, uma mudança de condição. Se antes éramos escravos do pecado, e estávamos debaixo da tutela da lei, que simplesmente nos condenava dizendo, vocês são pecadores. Hoje nós estamos sob a tutela da graça. E pela graça nós podemos dizer, nós somos novas criaturas. Não é isso que Paulo também diz na carta aos Coríntios? Eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque as coisas velhas já passaram. A velha vida já foi. Nós já nos despimos do velho homem, como ele escreve aos Efésios, capítulo 2, e nos revestimos do novo homem. De modo que se antes nós mentíamos, agora nós não mentimos mais. Se antes nós éramos preguiçosos, indolentes, negligentes, agora não somos mais assim. Se cometíamos algum tipo de desonestidade, agora não cometemos. Como ele escreve aos de Éfeso, não roubem, mas cada um trabalhe para ter inclusive com que ajudar o necessitado. Vocês estão entendendo? A nova vida nos dá essa condição. A nova vida em Cristo é para que a gente viva de uma forma diferente como vivíamos antes. Talvez alguns de nós aqui foram criados na igreja e não se sintam assim tão pecadores. Aliás, boa parte do nosso público hoje é da meninada que foi criada na igreja. Eu mesmo, quando minha mãe se converteu, eu tinha 7 anos. Eu fui aprender a pecar muita coisa lá na igreja que eu aprendi os pecados. Quando o pessoal ficava condenando, não pode fazer isso. Então existe isso, né? Masturbação eu aprendi no curso da igreja, eu nunca tinha me masturbado. Aí os caras foram ensinar que não podia fazer isso. Esse negócio existe, é sério. Verdade. Aconteceu isso comigo. Se a intenção dos caras era ensinar a não pecar, ele me ensinou exatamente o pecado que eu não sabia. Se é que isso é pecado. Mas deixa eu falar, não vou entrar nessa questão agora. Então nós temos que lidar com a nossa velha natureza, mas alguns dos que foram criados na igreja, eles acham que nem são tão maus assim. E esse é o problema. A gente se torna um tipo de cristão acostumado com certas coisas que já não nos parecem erradas. E é por isso que alguns se deixam escravizar. Porque acham que não é errado. Todo mundo faz. Isso é normal. Isso era no passado, era assim. Agora não é mais assim. A consciência de pecado, ela muitas vezes se torna generosa demais. E outras vezes ela se torna opressiva. Nós, antigos, vivemos uma época em que tudo parecia pecado. Tudo era pecado. Jogar futebol é pecado, ver televisão é pecado. E parece que hoje a gente foi para o outro extremo. Parece que nada mais é pecado. É o dilema de hoje. Mas é possível vencer o pecado? É. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então você não precisa ser escravo do pecado. Se existia no seu passado algum pecado que te dominava e ainda te causa culpa, você já foi liberto dele, peça perdão pelos erros do passado. E sinta-se curado, para que você não conviva com o peso da culpa. Mas se ainda existe algum pecado que está te dominando, que está te escravizando, busque força e busque graça em Deus, porque é possível vencer o pecado. Veja o que diz o verso 5. E aqui nós temos 2 vezes a partícula condicional, sei. Se desta forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Paulo está dizendo que se nós de fato acreditamos que quando nos batizamos nas águas,
estávamos nos identificando com Jesus na sua morte, nós devemos ter confiança de que nos identificaremos com Ele na ressurreição. Ainda que venhamos a morrer, e certamente alguns de vocês morrerão, eu também, mas nós ressuscitaremos. Amém? Se quando Jesus vier, estivermos vivos, seremos transformados. Se tivermos morrido, seremos ressuscitados. Então, assim como nos identificamos com Jesus na sua morte, nós nos identificaremos com Ele no dia da ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Veja que ele está fazendo afirmações. O nosso velho homem foi crucificado, o corpo do pecado já foi desfeito, ou seja, esse domínio que o pecado tinha sobre o nosso corpo foi desfeito. Nós não somos mais escravos, se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Então, quando é que o nosso velho homem morre? Quando é que o domínio do pecado sobre nós se desfaz? Quando é que esse corpo sujeito ao pecado consegue não mais ser escravizado pelo pecado? Quando nos identificamos com Jesus na sua morte. Aí isso é ser batizado nas águas? Eu diria que não é tão simples. Se fosse assim, a gente fazia batismo todo dia. Mas é quando nós, pela fé, entendemos, cremos e nos posicionamos na nossa vida com a convicção de que nós já morremos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós quando nós acreditamos que o pecado foi vencido. O problema é que, às vezes, a gente não consegue se identificar com Jesus na sua morte. Então nós não deixamos morrer aquilo que já deveria estar morto na cruz de Jesus Cristo. Quando a gente fala de levar a cruz, ou levar para a cruz, normalmente a gente pensa nos sofrimentos. É a cruz que eu tenho que carregar. Mas nós temos que levar os nossos pecados à cruz de Cristo. E dizer assim, fica aí. Você não vai me dominar mais. Aí tem uma dificuldade de falar a verdade. Sempre que eu posso, eu escapo pelo caminho da mentira. Leva isso para a cruz. Deixa a mentira na cruz. Eu não posso ir dinheiro dando sopa em algum lugar que eu já pego. Não quero nem saber de quem é. Achado não é roubado. Leva isso para a cruz. O que é teu, o que não é teu, é de alguém. Se achar no chão da rua, tudo bem, sorte sua. Eu já fui bem-aventurado nesses momentos. Mas quando não é teu, não é teu. Eu me lembro de uma vez que eu fui sacar um cheque de R$4.000 e a caixa me deu R$5.000. Ela me entregou o dinheiro, eu olhei e falei, você tem certeza? Conta de novo. Eu poderia ir embora. Ela me deu, eu não roubei. Não entreguei o bilhete, passo o dinheiro. Mas eu sabia que ela ia pagar. O banco não tem prejuízo. O que é meu, o que é dela, é dela. Hoje eu fui tomar um sorvete com a Tânia. A moça falou, R$19,30, eu dei uma nota de 20. E ela me devolveu R$1 mais algumas moedas. Aí eu já ia falar com ela, eu lembrei, como eu paguei com dinheiro, tinha um desconto de 5%. Né? Eu falei, tem um desconto, né? Tem, então troco para ser. Que seja R$1, que sejam R$1.000. Não importa. O que é meu, o que não é meu, não é meu. A gente tem que resistir a essas tentações. Porque nós não somos escravos do pecado. A gente tem domínio sobre o pecado. Essa é uma área em que eu não tenho dificuldade, mas eu tenho em outras. Eu não vou contar para vocês. Vocês estão entendendo? Nós não devemos nos deixar dominar pelo pecado, porque o pecado já morreu. Cristo já pagou por ele na cruz. Se eu deixo o pecado lá na cruz, eu não sou mais dominado por ele.
Olha a segunda condicional no verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, quando eu consigo crucificar ou deixar o meu velho homem morto na cruz, pela fé, eu começo a viver uma nova vida. Vocês estão entendendo? Eu só experimento a nova vida em Cristo quando eu deixo morrer na cruz o velho homem. Se eu não estou vivendo a nova vida, é porque eu não estou deixando morrer na cruz o velho homem. E no capítulo 5, Paulo vai comparar Adão e Cristo. Então a gente brinca, né? É o velho Adão querendo ressuscitar. Meu amigo, deixa o Adão morto. Você tem que ressuscitar em Cristo. Ok? Então, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Ou seja, Jesus já venceu o pecado de forma definitiva. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Paulo está dizendo que Jesus já resolveu esse problema. Nós é que precisamos crer que com Ele vivemos. Então é uma decisão. Mas não é uma decisão que se estabelece na nossa força de vontade. Se estabelece na confiança da vitória de Jesus Cristo. O problema é que alguns tentam vencer o pecado na força de vontade. Eu lembro daquela época que a gente ficava muito encrencado com esse negócio do cigarro, não é? Cigarro era uma coisa difícil de deixar. No passado, fumar era uma coisa chique. E muita gente fumava porque era status. Depois se torna uma dependência química e é difícil vencer. E a pessoa se convertia, vinha para a igreja, queria batizar, mas não conseguia parar de fumar. Era uma encrenca largar o cigarro. E o pastor também queria batizar o cara, a mulher dele queria que ele se batizasse, o problema dele era o cigarro. Aí quem chegava na igreja sempre chupando bala de hortelã, a gente desconfiava. Esse irmão sempre chega com bala de hortelã, né? Era fumar escondido. Era o problema do tal do fumar escondido. É sério. E a gente não podia batizar alguém que fumava. Esses dias eu estava conversando com um pastor, não vou falar quem é não, mas ele me surpreendeu. Eu vou falar um negócio aqui que vai escandalizar alguns, né? Mas um crente lá antigo, na igreja dele, ele tentando, o cara não consegue se libertar, o pastor falou para ele, olha, no dia do batismo, dá para você não fumar? Antes de você vir para a igreja, eu te batizo, mas por favor, não fuma naquele dia. O pastor está crendo, né, que Deus vai fazer a obra, que Deus vai libertar o cara. No passado, fumar não era pecado. Depois no Brasil, depois de um tempo, fumar virou pecado. E aí, quem fuma não pode ser batizado, quem não é batizado não pode tomar ceia, não é membro da igreja. Fica aquele negócio sério, né, um problema complicado para se resolver. E aí o pessoal não foi batizado, não tomou ceia, puxa vida, foi para o inferno. É sério? A gente vai lá fazer enterro do marido da irmã, ela crente, ele nunca parou de fumar, pastor, você veio, nunca converteu, era um bom pai, era um bom marido, vivia para o trabalho, era um homem bom, nunca me impediu de ir para a igreja, me respeitava, todos os amigos gostavam dele, mas nunca converteu, pastor. Será que ele foi para o céu? Aí hoje eu olho para essas histórias do passado e fico pensando, caramba, o cara era um bom pai, um bom trabalhador, por que a gente acha que ele nunca converteu? Porque ele nunca parou de fumar. Porque naquela época, fumar era uma coisa inadmissível. Ainda é, né? Ainda é. Não, pode ter outros pecados. Mas fumar não. Se fumar não pode batizar. É sério, gente. Se o cara é mentiroso, se o cara é picareta, se tem nome sujo, se é ficha limpa, não é. Se tem outra mulher, ninguém sabe. Mas fumar não pode. Aí a gente trabalhava com a pessoa e eu consegui levar algumas pessoas a deixarem de fumar só com essa conversa, dizendo assim, olha,
Fumar é um vício, é um tipo de escravidão. Você está tentando deixar por esforço. Não estou, pastor, estou tentando reduzir para ver se eu paro. Falei, você aceita a gente fazer uma oração e pedir a Jesus que Ele te liberte? Porque em vez de você confiar na sua força, você confiar que Jesus já morreu na cruz e já quebrou todo o domínio de qualquer pecado sobre você. E a gente pedir a Jesus que Ele te liberte. Você aceita da gente orar assim? Pastor, vamos orar assim. Então, eu fiz algumas vezes esta oração. Senhor, ele não tem força, ele não consegue. Ele está aqui confessando que ele não tem força e que ele não consegue. Mas pelo poder da morte de Jesus Cristo na cruz, eu peço que o Senhor o liberte agora desse vício e que ele nunca mais fume. Eu posso dizer a vocês que algumas pessoas deixaram de fumar, porque receberam essa oração com fé. Eu usei isso, um exemplo aqui, a questão do cigarro, né? Mas a gente pode aplicar a qualquer coisa que escraviza. É difícil deixar? Talvez seja, quando você tenta deixar com a tua força. Mas quando você crê que você já morreu em Jesus, e quando você crê que se você morreu em Jesus, você vai viver com Jesus, Jesus te dá condição de fazer o bem que não conseguia e de não fazer o mal que também não conseguia deixar de fazer. Então é uma questão de nos apropriarmos da justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Está bem? Por isso que aparece o condicional. Se nos unirmos com Ele na sua morte, se cremos que com Ele viveremos. Então depende de quê? Jesus já fez a parte dele. Depende de você, de mim. Se nós nos unirmos com Ele na sua morte e se cremos que com Ele viveremos. Aí a gente experimenta algo novo. Mas depois Paulo, no verso 11, entra em algo que é mais profundo, e sobre isso eu quero acompanhar Paulo. Nós estamos vivendo dias de muita imoralidade sexual. Não que, aliás, deixa eu refazer a frase. O mundo sempre praticou muita imoralidade sexual. A questão é que nós, crentes, estamos desistindo de combatê-la. Nós estamos nos acostumando com os pecados. A internet trouxe a pornografia para dentro de casa. De vez em quando eu falo para vocês, eu já falei para os jovens aqui da igreja, na minha época a gente tinha que ter dinheiro para comprar Playboy. Hoje ela está no celular. Eu li uma pesquisa que 70% dos adolescentes de 13 a 17 anos acessam sites pornográficos pelo menos uma vez por semana. Essa estatística é otimista. Os rapazes devem acessar todo dia. O número de pessoas viciadas em pornografia cresce assustadoramente. Fizeram uma pesquisa em 2016 nos Estados Unidos. O acesso à Netflix, à Amazon e ao Twitter, somados, dá menos acessos do que os sites pornográficos. Um site, o maior site pornográfico dos Estados Unidos, teve mais de 1 bilhão e 600 milhões de acessos. Um ano. 1 bilhão e 600 milhões. Um site, embora seja o maior. Eu não sei qual é, eu não vou lhe falar ainda disso. Estava lá só que ele é o maior. Se você quiser lá conferir, né, também, né? Então, pornografia é um negócio sério hoje em dia. Adultério é um negócio sério hoje em dia. Adultério é um negócio sério. Sexo entre adolescentes é sério. O que está diminuindo, graças a Deus, graças às políticas públicas,
está diminuindo a gravidez indesejada de adolescentes. Porque meninas de 13, 14 anos já estão tomando anticoncepcional. E às vezes com orientação das mães, para evitar uma gravidez indesejada. Mas sexo de adolescentes está se tornando uma coisa absurda. Nós estamos vendo agora os casamentos de 30 anos acabarem, e muitas vezes por causa de sexo. As mulheres que são separadas aqui sabem. Se elas quiserem um relacionamento sincero, sério com um homem, honesto, vai ser difícil. Porque o que elas vão achar é um monte de caras sem vergonha que só querem sexo casual. As mulheres sérias que querem um marido no Senhor sabem como é difícil encontrar na igreja um homem livre e sério. Porque os da igreja muitas vezes não valem nada como os lá de fora. E acham que isso é normal. Mas também as mulheres, vamos deixar agora, não vou falar de vocês, vou falar só dos homens. A gente tem que entender que os valores hoje estão difíceis de lidar. Antes era lá fora, hoje é cá dentro. E não estou dizendo nas outras igrejas, estou dizendo cá, aqui. Talvez você me diga, pastor, o senhor fala isso porque o senhor é casado, eu sei. Os que são casados têm um mecanismo excelente, que se chama sexo heterossexual monogâmico, abençoado pelo matrimônio. Isso é excelente, isso é uma bênção. Mas foi assim desde o princípio. Deus disse que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão uma só carne. Quer ser uma só carne? Deixa pai e mãe, se une a sua mulher. Agora você quer fazer faculdade, você quer ter carro, você quer ter apartamento para depois casar? Não tem sexo. Você sabe. Vocês estão entendendo? Agora tem gente que quer ter tudo, né? Vocês têm que fazer as escolhas. Está bem? A vida em santidade tem preço. E a vida em santidade traz bênçãos. Quem observa a santidade, e digo aqui aos mais jovens, se vocês conseguirem se guardar, se vocês conseguirem esperar, vocês vão fazer a melhor coisa para vocês. A melhor coisa para vocês. Vai trazer muita bênção no futuro. Então é melhor tomar banho frio e fazer as coisas direitinho. Deus vai dar graça a vocês. Tá bem? E aos casados, conservem os vossos casamentos. Tratem bem seus maridos, tratem bem suas esposas. Vivam a bênção da sexualidade santa do matrimônio. Isso vai fazer muito bem a vocês e vai fazer muito bem aos seus filhos. Para que a gente tenha uma igreja saudável, para que sejamos pessoas saudáveis e que possamos dar um bom testemunho de Cristo em todo lugar. A resposta está na cruz de Cristo, na nossa crença de que podemos viver uma vida nova com Ele. Se alguém está enfrentando problemas nessa área, leva a cruz, peça a Jesus, para que você tenha condições de mortificar e viver uma nova vida. Amém? Os adolescentes, eu falo outro dia no culto deles, tem outras coisas que são mais diferentes para eles. Tá bem? Vamos orar? Senhor, como nós gostaríamos de andar em santidade todos os dias, em todos os lugares. Isso é possível, Senhor, porque nós somos um povo santo. Nós somos comprados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós fomos salvos por Jesus Cristo na cruz. Nós já recebemos o dom do Espírito Santo. Nós já recebemos a nova vida em Cristo. Nós queremos é vivê-la, Senhor. Vivê-la em toda a sua intensidade. Vivê-la em toda a extensão das suas bênçãos. Nós queremos desfrutar de tudo aquilo que Jesus
já conquistou na cruz. Todas as bênçãos que Jesus já conquistou na cruz. Senhor, nós queremos viver. Nós queremos viver a santidade, nós queremos viver a justiça, nós queremos viver a verdade, nós queremos viver sob a graça, nós queremos viver sob a bênção do Senhor. Saúde na mente, saúde no corpo, saúde na alma, atos de justiça feitos à luz de todos os homens. Senhor, nós pedimos, fortalece a fé dos mais fracos essa noite. Fortalece aqueles cujos joelhos estão vacilantes e trôpegos, os pés. Que o Senhor possa firmar sobre a rocha firme, meu Deus, colocá-los em um lugar seguro, para que eles permaneçam na convicção de que são do Senhor, e assim não vivam sob a culpa, não sejam escravizados por qualquer coisa, Senhor. Tampouco tenham medo do futuro, porque sabem que estão no Senhor, e vivem hoje no Senhor, e viverão com o Senhor naquele dia, porque já morreram em Cristo, já estão em Cristo, e viverão por Cristo. Senhor, ajuda-nos assim, a crer e a sermos um povo santo, que te é agradável todos os dias e em todos os lugares. Que a nossa conduta, Senhor, pública, e a nossa conduta privada, a nossa conduta mais reservada, sejam igualmente santas. Que aquilo que fazemos aos olhos de todos e aquilo que fazemos somente diante dos olhos do Senhor sejam igualmente santos e louváveis. É o que nós te oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.